E aí, pessoal do sétimo ano, vamos hoje iniciar a explicação do PET, né? Nós vamos falar sobre o território brasileiro e você que tem o seu PET, você que é estudante da rede pública de ensino de Minas Gerais, a rede estadual, lá na página 70 do nosso PET volume 2, nós temos aí a matéria que fala sobre o território. Na página 70 e na página 71 estão aí esses conteúdos falando sobre o território. Vamos lá então. Vamos entender, eu coloquei aqui para vocês um esqueminha para simplificar a nossa explicação. Primeiramente, o que é território? Imagina que o território é uma porção do espaço, é uma porção na superfície da Terra, e essa porção da superfície, essa porção do espaço, ela está totalmente ligada à questão das relações de poder. Ou seja, todo território ele tem que ter um dono, ou ele tem que ter alguém que toma conta, alguém que exerce uma relação de poder, alguém que exerce um domínio sobre aquela extensão, sobre aquela parte do espaço, sobre aquela superfície da Terra. Então, esse território que nós estamos tratando aqui, mais especificamente o brasileiro, mas olhando a questão do conceito, tem a ver com a porção do espaço. Essa porção do espaço não é um espaço sideral, esse espaço que estamos nos referindo o espaço geográfico, é a superfície da Terra, e obrigatoriamente tem que haver uma relação de poder. O que é a relação de poder? Tem que ter um país, um governo, uma instituição que ela vai exercer o poder, que ela vai exercer o domínio, né, sobre aquela área. Aí você pergunta, professor, território tem que ser obrigatoriamente território de um país, de um estado, de um município? Não. Pode ser um território, por exemplo, a sua casa é um território, né? Você mora na sua casa, você tem um documento da sua casa, sua família. Uma empresa, o território dela é aquilo ali onde ela exerce as suas funções. Então, o território não precisa necessariamente ser um território político, como nós estamos dizendo no caso do Brasil, tá? Então, qualquer área, por exemplo, quando você está lá na sua sala de aula, você tem um lugar marcado ali. Ali é seu território, porque todo mundo sabe, lá dos 30 alunos da turma, eles sabem que aquela carteira, aquela mesa ali, aquela cadeira, aquele lugar é do fulano, né? O território do professor, onde que é? Aquela mesa, aquela cadeira que fica lá na frente, do lado do quadro, do lado da lousa, que é ali onde o professor, né, coloca o seu material, é ali que ele fica, beleza? Então, o território é qualquer porção do espaço, porção da superfície terrestre que existe uma relação de poder. O conceito de território também ele pode ir um pouco além. Existem também os territórios que não são territórios fixos. Por exemplo, quando você trabalha a questão das comunidades de ciganos. Os ciganos, por exemplo, não têm ali um local fixo, né? Eles montam as suas barracas, montam ali toda a sua estrutura em outros locais também. Entretanto, esse fato deles serem, tipo, digamos, nômades, não quer dizer que eles não tenham um território, não tenham um território fixo, mas naquele período em que eles estão fixados ali, que eles estão naquela área ali, naquele período, aquele território é deles, tá? É um território móvel. Então, só para a gente ter uma ideia sobre o conceito de território, tá? Mas não vamos nos ater muito à questão do conceito, porque senão a gente não vai chegar no nosso objetivo, que é sobre o território brasileiro, tá bom? Prosseguindo aqui, então nós temos aí esse conceito e temos aqui o Brasil, nosso grande querido Brasil. O Brasil ele tem um território. Esse território brasileiro, ele tem essa extensão territorial, 8.547.403 quilômetros quadrados.
E esse território brasileiro, essa porção do espaço, essa superfície terrestre ocupada pelo Brasil, porque tem um governo, né? Tem um governo, tem toda uma organização política que toma conta, que tem o domínio, que tem o poder sobre essa parte, sobre essas terras, e também sobre uma parte marítima, que o território não precisa ser necessariamente terra, pode ser mar ou ar também, tá? 47% da América do Sul é o território brasileiro, é composto pelo território brasileiro. Esse território brasileiro, ele é composto por 26 estados da federação. Nós vamos trabalhar muito a questão dos mapas aí esse bimestre, tá? 26 estados e um distrito federal, onde fica Brasília, onde fica a capital do nosso país. E o que acontece? O Brasil, ele, por ser um país de extensão territorial continental, ele é um país muito grande, ele é um país gigante. Então, o Brasil, ele faz fronteira com um monte de países, um monte mesmo. Mas existem dois países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira. São eles o Chile, tá? Questão de prova, hein? Chile e o Equador. Com exceção desses dois países, os demais da América do Sul, o Brasil faz fronteira com eles, certo? Prosseguindo aqui um pouquinho, ainda na nossa matéria do PET, isso aqui tudo que eu estou falando, gente, está dentro da nossa apostila, tá? Então aqui fala também, né, alguns extremos do Brasil. O Brasil tem alguns extremos, algumas nas pontas, né, a oeste, a leste, a norte, a sul. O Brasil tem os seus extremos, no Amapá, Rio Grande do Sul, né, na região ali do Mato Grosso, enfim. O Brasil, ele tem ali as suas fronteiras, né? Até onde vai o Brasil e a partir de onde começa outro país. Aí, o que acontece? Lembrando que a leste, gente, não existe país a leste do Brasil, né? Desse lado direito do Brasil. Aí já é uma questão marítima, né? Mas existem também as fronteiras marítimas, tá? Mas aí, gente, a construção desse território brasileiro não se deu de uma forma assim, que o Brasil não foi o que é hoje, né? De uma noite para o dia. Ele não se tornou esse país grande, gigante, como ele é hoje, assim, de uma hora para outra. O que aconteceu? O Brasil, como vocês podem observar, na página 71, aqui tem um esqueminha, né, do mapa do Brasil, em 1534, quando tinha as capitanias hereditárias, né, que o Brasil ele era praticamente a metade do que nós vemos hoje, era praticamente só a parte leste, a parte mais costeira, né, litorânea. 1789, nós temos aí um Brasil já com um outro formato, né? Mas que ainda, por exemplo, nós tínhamos lá, não tinha essa divisão dos estados do norte, né? Goiás era apenas um estado, não tinha Tocantins, como houve essa divisão depois. Enfim, eram vários, era uma outra configuração, era uma outra lógica, né, de território. Aí em 1889 o Brasil já começa a ter um pouquinho de diferença, hein? Teve algumas diferenças, já surgiu lá, né, o território do Amazonas, desmembrado do Pará. E nós temos aqui, isso aqui é como se fosse uma linha do tempo do território brasileiro. 1943, aí já é bastante parecido com o Brasil que nós conhecemos hoje. E quando a gente vai para 1990, aí já se torna o Brasil que nós conhecemos hoje, que já tem o Acre, já tem o Tocantins. Então, o que acontece? Só lembrando que o Brasil, lá na época de 1534, né, o Brasil ele teve o Tratado de Tordesilhas, né? Ele dividia o Brasil em duas partes. Vamos dizer que isso aqui seja um Brasil, né, gente? Aí o que acontece? O Brasil era dividido em duas partes. Uma parte era espanhola e a outra parte era a parte portuguesa. Só que conforme foi havendo ali os tratados, como houve o Tratado de Madrid,
o Brasil, né, esse Tratado de Madrid foi em 1750, o Brasil ele tomou posse dos territórios que eram conquistados pela Espanha, que foram conquistados pela Espanha. Aí o Brasil foi crescendo. Então, gente, nós vamos estudar aí ao decorrer desse período, desse bimestre, nós vamos estudar um pouquinho sobre o território brasileiro mais aprofundadamente, vamos estudar aí ao decorrer desse ano as regiões do Brasil, mas isso aqui é apenas um esboço para vocês entenderem o que é território, que é onde há uma porção do espaço, da superfície, onde há relação de poder. Nós vimos aí que o território brasileiro ele tem uma extensão muito grande, ele é enorme, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, abrange 47% da América do Sul e ele é composto por 26 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás e assim vai, e um Distrito Federal, onde fica Brasília, e a capital federal, tá? E uma curiosidade, o Brasil, apesar de fazer fronteira com uma porção de países da América do Sul, ele não faz fronteira com o Chile e não faz fronteira com o Equador. Então, gente, acompanhar aqui a página 70 e 71 do PET, para vocês lerem aqui esses detalhes, mas aqui foi dada a explicação geral, ou a explicação do conteúdo da semana 1 do nosso PET volume 2 do Estado, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, gente, vamos aí então estudar, ler aqui e tem as atividades depois que seguirão aí dentro desse conteúdo que foi explicado, beleza? Até a nossa próxima aula, valeu e fui! Bons estudos para todo mundo!